Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu quero que você fique de pé e, se você puder, eu quero que você apresente a vida de alguém da sua casa. Eu quero que você apresente uma causa na sua vida, porque hoje nós vamos falar de fé. E hoje, pela fé, nós vamos profetizar que algo vai se mover no céu em nosso favor. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus tem algo revelador para você nesta noite. E eu sei que a fé é necessário para que a gente possa caminhar cada dia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu não sei, meu Deus, os tipos de adversidades que se encontram aqui, mas nessa variedade toda, o Senhor está no comando, no governo de tudo. E uma coisa eu sei, basta uma palavra do Senhor e tudo volta ao seu lugar. Foi uma palavra do Senhor que fez o vento se aquietar. Foi uma palavra do Senhor que as ondas, meu Deus, se acalmaram. Foi uma palavra do Senhor que o mar se abriu. Senhor, no nome de Jesus, nós temos fé de que o Senhor é conosco, e quem será contra nós se somos escolhidos do Senhor? Toma nossas vidas na tua mão, toma essa palavra, que ela venha a ser reveladora, que ela venha a ser transformadora, que ela venha nos impactar nesta noite, que ela venha, meu Deus, nos levar a uma dimensão, a um nível maior esta semana, porque vivemos literalmente por fé. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu suplico, abençoe este homem, esta mulher, essa casa que está sendo representada aqui nesta noite, que nós possamos sair daqui, meu Deus, melhor e transformados, e principalmente, ó Deus, enxertado pela fé, colocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor se faz presente, e é por isso que nesta hora, abençoe a tua palavra, que ela seja uma palavra viva, que ela seja uma espada, Jesus, uma espada reveladora, que seja uma palavra transformadora, que seja uma palavra, meu Deus, de transformação, de entendimento para todos nós. Abençoe nossas vidas, seja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ainda de pé, Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9. Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9. Evangelho de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8 e 9. Quem está ligado nessa palavra, diga: eu estou preparado para receber algo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 versículos, leiamos juntos. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei à direita, e se à direita escolheres, irei para a esquerda. Podeis assentar no nome de Jesus. Quando eu ouço essa palavra, irmãos, nós estamos se deparando diante de um homem que foi chamado por Deus do pai da fé. E por que ele foi chamado do pai da fé? Porque nós todos aqui, inclusive eu, se qualquer pessoa perguntar para nós se nós temos fé, a gente vai dizer que tem. A gente não tem coragem de negar, dizer que não tem fé. Mas a gente sabe de verdade se a gente tem fé ou não, é no dia das nossas adversidades e no dia que Deus nos coloca em lugares que você só consegue andar se for pela fé.
Tem horas que Deus não dá endereço, tem horas que Deus não diz o lugar, tem hora que Deus não diz a hora, tem horas que Deus não diz como vai ser, e você não tem outra opção senão crer e se colocar na mão de Deus. Uma certa vez Jesus foi fazer um ritual com Pedro, lavar os pés, e Pedro falou assim: eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo. Jesus disse: não entenda agora, depois você vai entender, porque isso vai ser revelado para você depois. A palavra do Senhor diz que Deus chama esse homem chamado Abraão e manda ele sair da sua casa, no meio da sua parentela. Para quê? Para servir a Deus, para andar com Deus, para fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza, irmãos, se parece que foi uma atitude de fé, sair da sua casa, deixar sua família, como eu sei que muitos de nós, e eu sou um deles, que tem parentes, tem pessoas na nossa casa que ainda não estão rendidos ao Senhor, mas a gente abandonou muitas coisas que nós tínhamos no passado, para hoje viver seguindo a Jesus. É uma atitude de fé. Abraão, ele foi desafiado a sair da sua casa pela fé. Eu fico imaginando quando Abraão chegou para o seu pai, chegou para a sua família e disse assim: eu ouvi a voz de Deus dizendo que é para eu sair daqui de perto de vocês, porque Deus vai ter um novo destino para mim. É provável que as pessoas que estão perto de nós não vão entender a nossa caminhada com Deus, porque a nossa caminhada com Deus, ela não é um script já escrito e pronto, que a gente sabe começo, meio e fim. Não. É uma caminhada no escuro, é uma caminhada literalmente pela fé. E sabe o que Deus faz com a gente? Ele vai nos colocando e testando na fé, dia a dia, fato após fato, episódios após episódios, e Deus vai testando a gente. E por que Ele faz isso? É porque Deus gosta de ver a gente sofrer? Não! É porque a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos desafiados a ter fé todos os dias da nossa vida. Esse homem foi desafiado a sair da sua casa, a ter fé e deixar todo mundo. E o que é mais importante, Deus não disse para ele assim: olha, sai da sua casa que eu vou te levar para endereço tal. Somente sai. E ele sai. E quando ele sai, irmãos, eu penso que Abraão, na cabeça dele, pensou assim: olha, eu acho que eu já demonstrei para Deus, eu já provei para Deus que eu tenho fé. Por quê? Eu abri mão de papai, eu abri mão de mamãe, eu abri mão dos meus tios, eu abri mão da minha parentela, e agora estou num deserto peregrinando, sem saber para onde ir, o que fazer, qual é o meu ministério, mas eu estou debaixo de uma obediência de Deus, ou seja, eu tenho fé. Não sabia Abraão que outros tipos de teste e provações Deus teria na vida dele. A palavra do Senhor diz que Abraão, por um descuido na sua vida, ele leva o seu sobrinho, e a ordem era: deixa toda a sua parentela, mas ele leva um da sua parentela. E o que eu aprendo com isso? Ele, sendo um homem de fé, andando com seu sobrinho, ele percebe que houve uma contenda entre ele e o seu sobrinho. E é engraçado que Abraão, ele tinha uma fé tão grande que ele, ao invés de contender com seu sobrinho, ele usa a fé dele, dizendo que: olha, eu sei tanto que Deus cuida de mim, eu sei tanto que Deus é comigo, porque eu prefiro abrir mão de coisas para não ter contendas, mas eu vou usar minha fé sempre que for preciso, porque eu venho caminhando no deserto, e até aqui eu sei que é Deus que tem me sustentado. A Bíblia diz que o sobrinho e ele começaram a contender através dos pastores, e ele chega para o seu sobrinho e diz assim: filho, há uma contenda entre nós. O chamado para esta viagem era para mim, não era para você. O errado é como se Abraão reconhecesse, irmãos, que naquele dia não era o sobrinho dele que estava errado, era ele. E eu vou te falar uma coisa para vocês: a fé também é você reconhecer quando você não fez aquilo que Deus literalmente pediu para você fazer. Porque a gente às vezes diz assim: Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou fazer, mas não deu certo. Não, mas você não fez literalmente como eu pedi. Eu disse: sai você do meio da parentela.
Eu não disse, sai você e traz alguém da parentela. Então, quando ele tem uma contenda com seu sobrinho, é mais uma vez que ele está sendo provado pela fé, porque ele estava numa caminhada com Deus, e aquele propósito, aquele processo era algo exclusivamente dele e Deus. Irmãos, às vezes a gente quer colocar alguém no nosso processo, mas tem processos com Deus que é individual, que é particular. Por mais que alguém goste de você, por mais que alguém seja seu amigo, mas ninguém vai poder entrar nas suas entranhas, ninguém vai poder desenvolver sua fé, ninguém vai poder aumentar o seu grau espiritual, a não ser que o Espírito Santo de Deus que está no meio de nós. Abraão, nesse dia, ele se viu testado e provado diante do seu sobrinho, porque havia uma contenda e ele teve que tomar uma decisão. E sabe qual foi a decisão de Abraão? Uma decisão de fé. Olha o que ele disse para o sobrinho dele: eu já sei por que isso aqui está acontecendo. Não precisa me dizer por que isso está acontecendo. Eu reconheço, eu sei a origem disso aqui. Eu tenho fé suficiente para compreender que isso aqui não era para estar acontecendo. Se eu tivesse deixado você em casa e eu tivesse aqui com Deus, eu estaria passando por outro tipo de fé, outro tipo de prova, não essa com você. Mas Satanás quer colocar uma contenda entre eu e você, meu sobrinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu tenho fé suficiente para que Deus possa me restituir de qualquer coisa. Por isso eu deixo um termo, um acordo, um pacto entre nós dois. Você escolhe se quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas a partir de hoje a gente não pode mais andar junto. E a palavra do Senhor diz que o sobrinho de Abraão escolhe o melhor lado aos olhos visíveis. O melhor lado. E Abraão ficou com o pior lado, o lado do deserto, o lado da sequidão. E aí você aprende que Abraão, mais uma vez, ele aprende que no meio da sequidão, no meio do nada, é possível você ter fé e fazer a existência daquilo que não existe no deserto que você está habitando. A fé, como diz Hebreus 11, é a certeza das coisas que não se vê, mas também é a certeza das coisas que se esperam. Nunca se houve tanto necessidade nesses últimos tempos da gente ter fé, irmãos. Porque nem sempre tudo está nos trilhos, nem sempre tudo anda em conformidade, nem todos os dias são bons, tem dias maus. Mas principalmente nos dias maus a gente precisa usar essa fé que Deus nos deu. Jesus, uma certa vez, ele passou num lugar e ele olhou para uma figueira. E ele disse assim: olha, essa figueira já está há tantos anos aqui neste lugar e ela não dá frutos. O que eu vou fazer com ela? Eu te amaldiçoo. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: olha, mestre, que coisa interessante. Na mesma hora que o senhor amaldiçoou a figueira, ela murchou imediatamente. Está lá escrito, imediatamente ela murchou. Aí Jesus disse: se vocês também tiverem fé, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu, e obras até maiores do que a minha. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quantas vezes você usou sua fé e através da sua fé eu te salvei de situações, de problema, de encurraladas. O inimigo não pode abater quem tem fé, porque quem tem fé resiste ao tempo, resiste ao inimigo, resiste às barreiras, resiste aos problemas, sabe que é uma coisa sazonal, isso vai passar. E eu tenho certeza, igreja, que você e eu vamos romper pela fé, porque pela fé nós cremos que Deus é maior do que tudo isso. Nós cremos que Deus é maior que tudo isso. Quantas vezes eu me peguei, irmãos, diante de problemas. Às vezes eu me deparo diante de problemas pequenos, comparados a outros maiores que eu já passei. Aí eu fico perguntando para Deus, irmãos, porque a fé, se ela for duvidosa, olha o que ela faz com a gente. Quando a gente está diante de uma adversidade e a gente não tem fé e nada se manifesta, a gente pensa assim: Deus nos abandonou. Por que Deus não está fazendo nada? O que está acontecendo que Deus não está fazendo nada? Por que Deus não fez nada ainda? É porque quando Deus olha para dentro de nós, Deus encontra o que ele encontrou em Abraão e Ló.
ele encontra dois caminhos, um para a direita e um para a esquerda. A gente não sabe qual dos dois caminhos a gente quer, porque a gente não tem fé suficiente para discernir. 90%, presta atenção, 90% dos nossos problemas, 90% dos nossos problemas estão aqui dentro de nós. Eles são para ser resolvidos, não é fora. 10% é fora, mas 90% é para ser resolvido aqui dentro. E é aqui dentro que é o campo de batalha. É aqui dentro que você tem que fincar sua fé, demarcar ela e dizer: eu posso, eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero e eu consigo. Maior é aquele que está comigo. Eu sou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu sei quem é o meu Redentor, que vive e reina. Ele já me tirou de situações piores do que essa. Ele fez coisas extraordinárias. Senhor, eu sei que o Senhor não está tosquenejando, eu sei que o Senhor não está desatento, eu sei que o Senhor está vendo o que eu estou passando, mas eu sei também que o Senhor sabe que eu estou mais forte do que antes, por isso que o Senhor está esperando um pouquinho mais, para ver até onde a minha fé vai. O Senhor está esticando a minha fé, a tua fé nesta noite, querido. Deus não te abandonou, esse problema vai cair por terra. Sabe por quê? Eu profetizo porque o Senhor está agindo. Eu creio que Deus está movendo o céu agora no teu favor. Eu creio que Deus está movendo em teu favor agora. Xarabassubiarca na manahástia. Eu vou dar um exemplo para você o que é viver pela fé. Eu vou dar um exemplo para você. Pega esse exemplo, traz para o dia de hoje, para a sua vida. Esse exemplo, ele é muito propício para os dias de hoje. Irmão, presta atenção nessa história que o senhor conhece, mas eu vou relembrar. A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 10, que um homem estava sofrendo conspiração dos seus amigos. Conspiração de quê? Para ele não ter fé, para ele não ter um relacionamento com Deus, tentando afastar ele de Deus. O inimigo sabe que um homem afastado de Deus e um homem sem fé, ele é vulnerável a qualquer ataque. E Daniel tinha uma fé muito firmada em Deus, e isso incomodava outras pessoas, ao ponto de fazerem um decreto dizendo que se alguém adorasse a outro Deus que não fosse o Deus do rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel, ele toma uma postura de fé e ele diz assim: olha, eu não sei que decreto é esse, uma coisa eu sei, a minha fé não me permite, não deixa que eu adore outro Deus, além do Deus que eu conheço, que tem me guardado, que me trouxe até aqui, que tem me forjado, que tem me ajudado. E a Bíblia diz que Daniel continua firme no propósito da fé dele com Deus. Agora escuta essa, agora vem a revelação da fé. Quando ele soube que iam pegar ele, porque não se prostrava diante de outros deuses, e iam colocar na cova do leão, ele começa um período de oração. Ele se ajoelha e diz assim: Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, não sei de que forma o Senhor vai me livrar, mas já está decretado que a partir desses dias eu vou ser condenado. Eu vou ser lançado na cova dos leões. Houve um decreto. Eles estão tentando me impedir de falar com o Senhor, mas não vai, porque pela fé, se for preciso, eu morro. Mas eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de ser amigo de Deus. Irmãos, o diabo quer parar eu e você e deixar que a gente seja amigo de Deus. Continue sendo amigo de Deus, mesmo que as coisas não estejam como a gente queira, mas pode ter certeza, porque Ele é fiel e justo para nos livrar de todo mal. Aí a Bíblia diz que Daniel orou, só que quando ele orou não aconteceu nada. Levou 21 dias. Irmãos, para quem está vivendo um momento de angústia, para quem está vivendo uma provação, para quem está vivendo um teste, para quem está passando por tribulações, para quem está passando por tempestade, a gente quer que o Senhor mande o vento e o mar se acalmar imediatamente, se possível. Mas a Bíblia diz que levou 21 dias, e quando o anjo chega, ele diz assim para Daniel: ei,
Presta atenção que isso aqui é para você, ó. É uma chave que eu vou dar para você nessa noite. A Bíblia diz que o anjo chega dizendo assim: Daniel, homem valoroso, desde o primeiro dia que você orou, você foi atendido. Sabe o que Deus está dizendo? Você não entendeu? Desde esse dia agora, a partir de agora, a oração e o pedido que você fizer aqui agora vai ser atendido. Ah, pastor, vai ser respondido com 21 dias, talvez 31, 41, 51, 61, talvez 101 dias, talvez o ano que vem. Mas uma coisa é certa, isso não vai ficar para a vida toda dentro de você, isso vai sair, sabe por quê? Porque Deus já ouviu sua oração desde esse primeiro dia. Deus está dizendo: levanta a tua oração, levanta a tua petição nesta noite, porque eu sou contigo e eu vou te ajudar. A fé da gente, irmãos, ela é tão medíocre, ela é tão pequena, que hoje em dia, quando a gente sofre uma rasteira ou faz uma aliança que muitas vezes é desonesta conosco e nos trazem perdas ou prejuízo, o que a gente faz? A gente vai na justiça, isso demora, a gente tem que provar que o errado não é errado, estava certo. A gente tem que desfazer de toda aquela construção daquilo que fizeram contra nós. Mas Abraão tem uma coisa chamada fé, e quem tem fé sabe o que ele faz? Ele não entrega no tribunal dos homens, ele entrega no tribunal de Deus. Abraão disse assim para o sobrinho dele: olha só, o erro de você estar aqui não foi seu, foi meu. Eu reconheço que você não era para estar aqui. Deus não colocou você dentro do meu projeto. Então sabe o que eu vou fazer? Escolhe o melhor, porque eu já tenho o melhor. Eu tenho a unção de Deus para onde quer que eu vou. Para onde eu for, eu sei de uma coisa: pode ser deserto, pode ser o sertão, pode ser árido, pode ser lugar pedregulho, pode ser o que for. Uma coisa eu sei: Deus vai comigo. Eu tenho fé que nada vai me faltar. E a palavra do Senhor diz que eu acho que propositalmente Ló escolheu o lugar verde e deixou o lugar seco para Abraão. E Abraão prosperou no lugar seco muito mais do que Ló no lugar que era propício. Irmãos, eu não quero me deter só a essa história, mas esse homem foi testado na fé dele em diversos momentos. Mas eu nunca vi ninguém dizendo assim: não, ó, Abraão foi o pai da fé. Quando é que ele foi estabelecido o pai da fé? Quando Deus pediu seu único filho para levar para morrer, e ele levou. Mas ele teve altos e baixos. Você quer ver uma coisa? Vamos citar dois exemplos aqui de Abraão, que teve dias que a fé dele não estava ali ativa. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo aqui sabe, mas eu vou relembrar. Como é que a gente faz para ter fé? O que um ser humano tem que fazer para ter fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Quando você tem a palavra, então vem fé junto com você? É isso? Por que a gente às vezes não tem fé? Porque a gente esquece que tem uma palavra dita sobre nós. Quando a gente esquece a nossa identidade, quando a gente esquece quem somos, às vezes a gente deixa ser o que os outros dizem que a gente é. Às vezes uma circunstância que você está passando, uma pessoa chega para você e fala assim: eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso aí você não vai vencer. Mas se no seu coração Deus falou que vai dar certo, fica com a palavra de Deus. Desconsidere aquela pessoa porque ela está falando da carne, mas você está ouvindo quem está no céu falando com você, que é seu pai. Vamos voltar para Abraão, para a gente saber que nós não temos como saber se nós vamos ser 100% na fé. Vai chegar uma hora que a nossa fé vai falhar. Mas o que a gente tem que fazer? Examinar as escrituras, voltar a orar, pedir a Deus que nos fortaleça. Para quê? Para a gente voltar a crer. Porque um homem sem crer, irmãos, é um homem sem existir. Um homem que não crê em nada, um homem que está desacreditado. Ontem eu falei com a minha esposa, acho que foi ontem.
que eu estava vendo o testemunho de um homem muito rico, e ele estava dizendo assim, uma das piores coisas, olha o que ele falou, uma das piores coisas de ser rico, de ter tudo, de almejar tudo, e tudo que você quer comer, tudo que você quer comprar, você ter condições, é que você perde o desejo de não ter mais nada, porque tudo você tem. O bom é você conquistar as coisas, você ter dificuldade em alguma coisa, onde você tenha que lutar por ela, para poder você botar a fé, e você ver que aquilo ali foi conquistado, construído entre você e Deus. Se tudo for fácil, se tudo for de mão beijada, não tem graça, as coisas têm que ter preço. E para vocês terem uma ideia, e saberem que Abraão era um homem comum como eu e você, nos vários testes que Deus deu a ele, a maioria ele passou no teste. Mas teve horas que a fé de Abraão, ela não prevaleceu. Ele foi passando pelo deserto com a sua família. O rei Abimeleque olhou de longe, viu a mulher dele, achou ela linda, Sara, e disse assim, manda perguntar quem é aquela mulher que está com aquele homem lá. Por favor, pergunta quem é aquela mulher. É muito linda, eu gostei dela, vou casar com ela. Aí foi até Abraão e perguntou, ei, o rei está perguntando quem é essa mulher. Era a mulher dele. Ele não teve fé para dizer assim, é minha mulher. Se tiver que matar, mata, leva ela, mas é minha mulher. Ele falou, minha irmã. Ué? O cara que tinha fé, nesse dia estava sem fé. Meu irmão, mas Deus é tão bom comigo e com você, que quando a gente não tem fé, nós temos Jesus para justificar a gente pela fé. E aí Jesus levanta em defesa nossa e diz assim, Senhor, perdoa, porque naquele dia ele foi fraco, ele não teve coragem, mas vamos dar uma nova oportunidade para ele crescer na fé, porque é a fé que ele tem em nós que vai definir tudo. E a fé que ele já teve em nós já é suficiente para a gente acreditar nele. Essa oscilada que ele deu não é motivo para a gente condená-lo. A Bíblia diz que Sara vai lá para o palácio do rei, mas Deus não deixa ninguém tocar nela. No outro dia o rei sonha e soube, através do sonho, que ela era mulher de Abraão. E ele devolve para Abraão e diz assim, você é maluco? Trazendo maldição para cima de mim? Aí ele diz, porque eu temi. Ou seja, porque eu não tive fé para dizer a verdade para o Senhor. Eu não tive fé. Quando Deus aparece a ele, já com 75 anos, dizendo para ele assim, olha, eu vou dar um filho para você. Irmãos, é por isso que a gente entende que nem todo mundo segue a Jesus. Porque para seguir a Jesus você tem que ter fé mesmo. Imagina você, missionário Jamir, Deus fala para você assim, ó, eu vou te dar 3 caminhões novos. Está dizendo hoje, mas não disse quando. Só que vai ser daqui a 25 anos. Não é agora não. E você trabalhando com o branquinho lá, ó. E o branquinho lá, só na prova, só vai. Mas Deus falou que ia me dar um caminhão. Deus falou que eu ia trocar de carro. Deus falou, calma, irmãos. Na hora certa, vai dar tudo certo. Deus não fica perdendo nada para ninguém. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Irmãos, a gente não critica ninguém. A palavra do Senhor diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Retei o que é bom. Eu nunca tinha assistido, mas eu acho que a maioria das pessoas aqui já assistiram. Quem já assistiu aquele filme do Edir Macedo, Nada a Perder? Levanta a mão, quem já assistiu? Não assistiu? Eu não sei porquê, mas ontem eu cismei e falei assim, eu quero ver o filme. Porque o que eu gosto de ver desses filmes, dessas histórias, desse legado, independente da doutrina, independente do cara falar mais de dinheiro do que de Deus, o que eu olho é a história de vida da pessoa. Irmãos, o cara foi determinado. O cara casou sem ter um teto para morar. A primeira igreja dele foi num galpão onde era uma capela, onde botava os caixão para fazer velório.
O cunhado dele, o R.R. Soares, na época, quando ele começou a pregar, e aí dava muita gente na igreja, começou a ficar com ciúme dele, e aí tirou ele do púlpito e deixou ele no banco. Pelo menos é o que a história fala. As filhas dele nasceram numa hora que ele não tinha nada, estava desempregado. Ele pregava numa praça. Teve uma hora que eu me vi ali, porque eu me vi todinho naquela história. Quando ele parava o fusquinha, pegava uma caixinha de som quadrada, ia para o meio de uma praça, pegava um microfone que dava microfonia toda hora, e ele pregando e falando de Jesus para aquelas pessoas. A gente tem que admitir, esse cara, independente de onde ele chegou e como ele chegou, mas esse cara teve fé, esse cara venceu. Quando disseram para ele que a segunda filha tinha nascido herdada com os mesmos defeitos que ele tinha, que era uma paralisia ali nas mãos e nos braços, ele ficou desesperado, ele não tinha dinheiro, o SUS não cobria o tratamento, e ele ficou desesperado. E eu fiquei analisando, eu falei, meu Deus, até falei com a minha esposa hoje, será que esse homem, olha a pergunta tola que eu fiz, será que esse homem nos dias de hoje, ele conseguiria fazer essa guinada, fazer essa história, construir esse propósito, construir todo esse legado outra vez? Sim, sabe por quê, irmãos? O Deus que ele serviu no passado, em 1992, é o mesmo que está hoje, é o mesmo que vai estar amanhã, é o mesmo que vai estar com você esses dias. Deus não muda, quem muda somos nós, e Deus está dizendo, eu continuo de firme com você, eu continuo com a promessa com você, eu continuo dizendo para você que eu vou honrar você, eu continuo com você, eu continuo. Só que a fé, ela é paciente, a fé, ela tem esperança, ela espera. A fé, ela tem que ser racional, a fé, ela tem que aguardar o dia e a hora de Deus para tudo, porque nada é no nosso tempo nem na nossa hora, tudo é na hora de Deus. Uma coisa eu sei, os heróis da fé do passado, nenhum deles, eles ficaram até confusos, eles ficaram até duvidosos no meio do caminho, mas nenhum deles, Deus ficou devendo nada para eles. Tudo que Deus falou para eles, Deus cumpriu com eles. Deus vai cumprir na sua vida. Deus vai cumprir na sua vida. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando nesta noite eu profetizar sobre as nossas vidas. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você, por gentileza, fique de pé. Eu quero, se você puder, fique de pé. Se não puder, não tem problema, pode ficar sentado, a gente entende. Mas eu quero que você eleve o seu pensamento ao céu. Apresente sua filha, apresente seu filho, apresente sua casa. Eu quero que no nome de Jesus você aprenda uma coisa. Existe uma autoridade que já foi dada a mim e a você. Autoridade sobre as potestades. Você só precisa ter fé e dizer: Satanás, inferno, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha parentela, sai dos meus negócios, sai do meu caminho, Satanás. Inferno, bata em retirada, porque o maior é o Senhor que está comigo. Por isso eu começo a orar para você aqui nessa hora. Senhor, no nome de Jesus, eu quero abençoar esta igreja. Eu creio que pela fé nós vamos abrir o mar. Eu creio que pela fé nós vamos ressuscitar mortos. Eu creio que pela fé nós vamos dizer a paralítico: levanta e anda. Eu creio que pela fé os nossos filhos serão alinhados com o Senhor. Eu creio que pela fé o Senhor vai trazer a existência dos recursos, das coisas que não tem, para as coisas que tem. Eu creio que pela fé nós vamos agradar o Senhor e o Senhor vai se manifestar em nós. Eu creio que pela fé nós não vamos temer o que o homem pode fazer conosco, porque maior é o Senhor que está conosco do que aqueles que estão contra nós. É pela fé, é pela fé. Deus está dizendo para você: a sua fé te salvou, a tua fé venceu a sua barreira, a sua fé nesta noite manifesta a tua fé. É sua fé, meu irmão, é sua fé. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, nos dá fé, Senhor, nos aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, não nos deixe duvidar, Senhor. Senhor, não nos deixe duvidar, porque fiel é aquele que prometeu. Oh meu Deus,
Oh meu Deus, oh meu Pai, tenha fé que a sua saúde vai ser restaurada. Tenha fé que esses exames, eu profetizo na sua vida, minha irmã, que disse que fez os exames e está tudo alterado. Eu profetizo na tua vida que seus exames serão normalizados. Eu profetizo que a sua saúde será restaurada. Eu profetizo que a tua casa, eu profetizo que a tua família, eu profetizo que o seu processo na justiça, eu profetizo que os seus filhos, eu profetizo que o culto de domingo de ação de graças vai ser uma bênção do Senhor. É pela fé que nós vamos celebrar, que nós vamos glorificar, que nós vamos exaltar o nome do Senhor. É pela fé, Senhor. E a fé que nós temos é no Senhor. Nós não temos outro Deus além de Ti. Nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Nós cremos em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou o terceiro dia, tomou a chave do inferno, está sentado à direita, é o nosso advogado. E é pela fé em Jesus que eu posso saltar a muralha. Ei, você pode saltar muralha, você pode dizer para esse problema: ei, sai da minha frente, em nome de Jesus. Declare nesta noite, em nome de Jesus. Sarabasubia, Saravanácia. Oh Espírito Santo, eu quero profetizar na vida da Paula. Eu quero profetizar na vida do Campos, na vida da Raia, na vida do Pedro. Eu quero profetizar na perna da irmã Penha, na vida da Adriana. Eu quero profetizar na vida da Genilce. Eu quero profetizar, meu Deus, em nome de Jesus, na vida daquele que está nos assistindo. Eu não sei se você entrou no canal agora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse problema que você está passando, tenha fé, não perca a fé. Segure na mão de Deus, porque Deus está com você. É mentira do diabo, Deus não abandona seus filhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Creia, meu irmão, você que está nos assistindo pela fé, creia. Eu quero profetizar na vida de Amanda e Mateus, que estão trabalhando, mas que eu sei que vão assistir, meu Deus, essa pregação. E no momento que estiver assistindo, eu quero dizer para vocês dois, Amanda e Mateus: maior é aquele que está com vocês do que aqueles que desafiam vocês. Amanda e Mateus, receba da igreja uma porção de bênção, uma porção de alegria, uma porção de paz vinda do alto dos céus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu vou terminar, enquanto o missionário Jamil pega a caixa. Eu vou terminar, eu vou dizer só uma coisa para você, ó. É a última coisa, é a última senha, e eu libero você para ir embora. Olha só, olha que Deus tremendo nós servimos. Olha que Deus nós servimos. Presta atenção, se você não compreender o Deus que quer fé de você, você não vai entender exercer a fé que Ele quer. Olha o que Deus disse para Ezequiel. O que você está vendo? Um vale de ossos secos. Aí Deus faz a pergunta da fé: eles podem voltar a ter vida? Ezequiel não tinha fé, e ele disse assim: tu sabes. O que Deus queria ouvir de Ezequiel naquele dia, assim: se o Senhor mandar, vai se levantar. Diga para Deus nessa noite: Senhor, se o Senhor mandar, vai se levantar. Diga: Senhor, se o Senhor mandar, vai acontecer. Mas eu tenho fé que o Senhor vai mandar. Diga: eu tenho fé que o Senhor vai mandar. Eu tenho fé que o Senhor está alinhado comigo e vai dar certo. Esse problema vai cair por terra. Eu profetizo que aquele carro está abençoado pelo Senhor. Eu profetizo que aquele carro está abençoado nas tuas mãos, minha filha. Eu profetizo que o Senhor vai abençoar aquele carro, vai abençoar seus negócios. Eu profetizo que Deus vai abençoar a dona Ana, em nome de Jesus, lá em Belo Horizonte. Senhor, abençoe também o irmão da Luana, que está recebendo de Deus algo extraordinário que eu ministrei nele pela fé. Eu profetizo que dona Ana vai melhorar sua saúde, vai ser transformada pela fé, porque eu creio que Deus vai agir. Senhor, abençoa esta caixa de pedido de oração.
Aqui tem vários pedidos de oração. Se alguém no final do culto quiser colocar algum pedido de oração, eu quero orar por minha filha, eu quero orar pela minha saúde, eu quero orar pelos meus exames, ore. Sabe por quê? 4 vezes na semana as pessoas estão de joelho orando em prol desses pedidos, e eu tenho certeza que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Senhor, abençoe os pedidos, abençoe cada petição, abençoe cada causa, cada peleja, cada tempestade, cada turbulência que está aqui nesse lugar. Uma coisa eu sei, pela fé estará tudo resolvido, para a honra, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diga amém e amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos dar a bênção apostólica. Mas a gente está falando de fé, eu não vou conseguir segurar não, eu tenho que dar um spoiler para vocês. Tem uma moça ali atrás, a Luana. Levanta a mão ali, Luana. Isso, Luana. Presta atenção nessa história, rápido. Eu vou terminar agora, menos de 1 minuto. Eu fui atender a mãe dela e ela. Sentamos ali na pracinha do Bradesco. E não estava programado nada. A gente só ia ter uma conversa espiritual, pedindo direção a Deus. No momento que eu estava conversando com elas duas, o irmão dela ligou para mim, para a mãe dela. E quando ligou para a mãe dela, eu tive o espírito da ousadia e da fé. Na hora o Espírito Santo me agitou e disse assim: não deixe a mãe atender, atende você. E eu atendi, peguei o telefone. Eu nem sei quem é esse rapaz, se ele é alto, preto, magro, gordo. Eu não sei, nunca vi ele na vida. Aí eu falei: alô, paz do Senhor, varão. Ele falou: eu liguei errado, né? Eu falei: não, você ligou para sua mãe. Mas quem atendeu foi o profeta. E eu quero profetizar na sua vida. Eu quero que a partir de hoje, a metade do caderno que está toda rabiscada, que tudo deu errado, tem a metade que está em branco. Você vai escrever uma história nova a partir de hoje. A partir de hoje, varão, a sua história muda. A partir de hoje. Ele tinha um palho velho, todo quebrando. O coitado pagava a pensão. O menino pagava a despesa, pagava Uber. O que sobrava era assim, era só graça, mas só fé. Em menos de uma semana, irmãos, acho que foi dias até, não foi menos, né, Luana? 2 dias, 3 dias. Um parente dele chegou para ele, olhou para ele e disse assim: rapaz, eu não aceito você nessa vida mais não. Você é um menino bom, um menino trabalhador. Eu não quero isso para sua vida mais não. Pega esse palho velho e vende esse negócio aí. Mas eu vou vender, vou fazer o quê? Rapaz, tenha fé. Vende esse carro. Aí ele vendeu o carro, pela fé. Meu Deus, eu vou andar a pé. Vamos ali comigo. Foi na agência. Eu estou com a foto até hoje aqui. Irmão, você comprar um carro seminovo é uma coisa. Ele não vem com laçarote não. Só vem 0. Laçarote é só para 0. Quando eles mandaram a foto, era um Civic Honda 0 com laçarote. O cara falou assim: pode escolher aqui na agência, pega esse carro e leva para você. Ele falou: engraçado, é a cor que eu queria, era o modelo que eu queria, era o carro que eu queria, do jeito que eu queria, do jeito que eu pedi a Deus e do jeito que o Senhor falou comigo naquele dia, lá na praça. O Senhor disse que Deus ia me surpreender. Deus vai surpreender você. Ei, quem está preparado para receber um laçarote esses dias, hein? Ó, diga para o irmão que está do seu lado assim, ó. Diga para alguém que está do seu lado, diga: se você não souber abrir o pacote, diga: se você não souber abrir, diga para ele, seu Lerto, ó, diga para vocês dois. Diga: se você não souber abrir o pacote de presente, rasga o papel, mas pega o presente, porque é de Deus. Amém, igreja? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um aqui nesta noite. Aqueles que crerem e aguardam a vinda de Jesus, digam: a vitória é nossa, se Deus é por nós. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Eu quero orar pelo Senhor. Deixa eu orar pela vida de vocês dois e da mãe da Raquel também. Deus me mostrava para orar pelos anciões da igreja.